Olá, tudo bem? Hoje a gente começa aqui o nosso penúltimo encontro desse curso de extensão e a gente vai tratar de um tema que é sobre direito e justiça, né? Será que são sinônimos? Direito e justiça são a mesma coisa? Quando eu falo de justiça, estou falando do direito. Será que o direito sempre é justo? Bom, o dicionário ele vai dizer que justiça é em conformidade com o direito, equidade, bondade. Vai dizer que é prática e exercício do que é de direito. Ou seja, a gente vai vendo que para o dicionário, direito e justiça são extremamente ligados, intimamente ligados, são sinônimos, né? Conformidade com direito, direito, retidão, né? Então, para o dicionário é igual, né? Dá para dizer que no dicionário é igual. Ó, de justiça, justo, merecido, fazer justiça, obrar ou julgar segundo o que é justo. Pois bem, talvez a gente vá ver que direito e justiça são conceitos em aberto. Ele vai depender muito do tempo, do local, da sociedade que está aplicando, e a gente vai vendo isso com o passar da nossa aula. Reto, que não tem curvatura, né? Direto, né? Que é reto. O Paulo Nader, né, ele faz um conceito, né, de que direito é um conjunto de normas de conduta social imposto coercitivamente pelo Estado. Ou seja, para o Paulo Nader, existem normas, leis, regras criadas pelo Estado. Esse já é um conceito extremamente moderno, porque ele é um conceito do direito pós-Revolução Francesa, que vai acabar solidificando a produção exclusiva do direito pelo Estado. O Estado é quem é o detentor de dizer o que é de direito. Então, continuando, para a realização da segurança, segundo os critérios de justiça. A segurança é a segurança jurídica. Segurança no sentido ou tanto da segurança, né, de não ser molestado por alguém, ser, não sofrer um crime, né? Ou também a segurança na relação privada. Né? Isso que é segurança, segurança jurídica. Então, segundo os critérios de justiça. E quais são os critérios de justiça? São os critérios que saem das normas que são produzidas pelo próprio Estado. É ele quem diz o que é ou não justo. O Norberto Bobbio, ele se concentra na figura do chamado ordenamento jurídico, né, que para ele é uma complexa organização, né, complexa porque a forma de produção do direito, por exemplo, nosso direito ele nasce no legislativo, é sancionado pelo executivo, e aí depois o próprio executivo aplica a, o direito, e quando há conflito, vai para o judiciário, que vai dizer o que é de direito. Então, uma complexa organização que determina a natureza e a entidade das sanções, as pessoas que devam exercê-las e a sua execução. Então, é essa a ideia, né, de para Norberto Bobbio, o que é ordenamento jurídico. No direito medieval, diferente da idade moderna e agora também contemporânea no Ocidente, o direito medieval se dá para dizer que era, sim, uma sociedade de direito, e isso que sustentou, de alguma forma, as instituições medievais, porque ele era um direito consuetudinário, um direito que nascia
e era produzido pelo costume, e, e o que a gente pode dizer que tinha uma jurisprudência prática, ou seja, à medida que se aplicava o direito, ia se consolidando o que era ou não direito, o que era justo. Só que na sociedade medieval existia vários produtores de direito, não um único, não era o Estado que se arrogava o direito de produzir direito. No direito medieval, ele nascia, por exemplo, das relações suzerano-vassalo, das guildas, né, que eram as sociedades corporativas, que eram relações de trabalhadores, né, na produção. Ali tinha regramentos próprios, direito próprio que surgia dali. Existia na igreja, né, o direito eclesiástico. Então, e existia relações também com o monarca, que nesse momento estava enfraquecido de alguma forma, porque existiam vários direitos coexistentes. O monarca não era ainda o produtor único de direito, como vai acontecer após a Revolução Francesa. Então, se convivia de forma harmônica em um mesmo território várias fontes de direito, das múltiplas relações existentes. O que acontece na Idade Moderna? A primeira questão que ocorre é a crescente urbanização com uma forte crise demográfica, ou seja, as cidades estão inchadas e consequência desse inchaço é o abandono de terras. Então, inicia-se um processo que antes era muito ligado ao coletivo. A idade medieval, ela era ligada a alguém nascia no campo, morria naquele campo, ele era daquele feudo, ele era uma relação feudal, ele não saía de um feudo para outro feudo, ele ele estava ligado intrinsecamente ao feudo. Ele pertencia àquilo e a mobilidade social ela era praticamente inexistente. Nascia servo, e esse servo, o sangue era de servo. Então, se a gente pegar na Idade Média, existiam algumas práticas, por exemplo, daquela sociedade, que talvez a gente hoje pudesse achar de alguma forma, seria uma estupidez, mas era uma relação que eram pensamentos de época, né? Existia, por exemplo, a questão, algumas relações por exemplo, do nobre, né, ter a primeira relação com a noiva. E isso, de alguma forma, em alguns locais na Europa, era costumeiro, porque se tinha a ideia de que ia, de alguma forma, dar uma viabilidade da descendência daquele servo virar nobre, ou seja, dar um sangue nobre ao filho de um servo, né? Então, às vezes nos filmes se traduz isso às vezes de uma forma como se fosse uma imposição não que pudesse não haver, né? A gente não vai duvidar que existia algum tipo de abuso por parte do senhor feudal, tá? Mas né, havia assim na história conta isso de que havia tradição de alguns casos de fazer isso, né? Que depois foi abolido porque a própria igreja condenava isso, então foi abolido. Mas então isso na Idade Média, né? Na Idade Moderna começa então a surgir um processo de individualização. E com esse processo de individualização, e as pessoas podendo sair do campo e ir para as cidades, elas não têm mais aquele vínculo feudal, né? Aquela relação se acaba.
e ela vira um indivíduo. Ela não vira mais parte de um feudo, ela vira parte do, né, de um nada, que agora ela faz parte da cidade e ela pode se mover de uma cidade para outra sem menor problema. Então, surge a necessidade então de um direito estatal, o Estado dizer o direito. E a Revolução Francesa ela coroa isso. A Revolução Francesa e a burguesia também necessitava mais de que o Estado dissesse o direito e não fosse dependente dessas relações ainda feudais e ainda existentes que persistiram por muitos anos ainda dentro da Europa, por muitos anos. Mas era necessário quebrar esse paradigma de direitos paralelos e dificultando as relações comerciais. No, e agora eu trago aqui um pouco do Código de Hammurabi, né, da Babilônia, e ele foi um dos mais antigos códigos que foram consolidados de forma escrita e que ficaram em pedras, do século XVIII a.C. E a gente vê aqui que existiam algumas regras, algumas questões de aplicabilidade do direito na Babilônia, que o rei ele se preocupava bastante em ser promotor de justiça. A gente vê claro que tinha uma preocupação em fazer justiça e fazer justiça com o que era a época em tese justo. E de alguma forma o Código de Hammurabi ele me parece para a época um tanto humanitário, né? Nessa relação de fazer o direito, né? Então, das previsões que existiu no Código de Hammurabi era essa: se alguém toma uma esposa e a esposa dá ao marido uma serva por mulher, isso podia acontecer, isso era uma prática comum, por exemplo, muitas vezes se a esposa não consegue ter filhos, às vezes dá a serva para que produza filhos, né, para o marido, porque era uma relação que dependia muito do homem. O homem precisava ser o cabeça da casa para sustentar aquela família inteira, né? Uma relação de patriarcado. E, e sem a figura masculina, e se ficassem só viúva, a mulher viúva, ela ficava desamparada, não tinha o que fazer. Então era importante a figura masculina, o homem mais velho da casa. Depois o filho mais velho assumiria a posição do pai, né? E seria o chefe da família. Então a relação era assim na época. Então havia uma dependência econômica e social da figura masculina. Então, o que o código diz aqui? Né? Se a mulher, então, dá uma serva para o marido e ela dá filhos, mas depois essa serva vai e rivaliza com a sua senhora, porque ela produziu filhos, não deverá sua senhora vendê-la por dinheiro, ela deverá reduzi-la à escravidão e numerá-la entre as servas. Ou seja, a, a, quando a serva vira mulher do homem, ela de alguma forma ela ascende o status social. Só que se ela rivalizar com a sua senhora, ela não poderia, e ela tendo filhos, não pode ela ser vendida. Ou seja, porque aqueles filhos eles têm que necessariamente ficar retido no seio familiar, porque aquele filho pertence ao marido. Então havia essa conotação, essa correlação. Agora, se ela não produziu filhos, aí a senhora podia vendê-la por dinheiro. Então, cabe lembrar que a escravidão era normal na época. A escravidão
extremamente normal. A escravidão é uma das instituições mais antigas da história, que só acaba recentemente. No Brasil, foi um dos últimos a ter a escravidão. E ainda se há notícias assim esparsas, mas não legais, né? Não é uma coisa legal, mas há notícias de ainda escravidão persistente ainda em alguns locais. Mas legalmente, institucionalmente, ele acaba com a Lei Áurea no Brasil. Então, bem depois. Então, a escravidão era bem normal. Bom, mas e se a mulher não quiser mais continuar na casa do marido? Então, ela obrigatoriamente ele deveria entregar o donativo que ela trouxe da casa do pai e deixá-la ir embora. Esse era, no século XVIII, um permissivo ao divórcio. A mulher podia pedir o divórcio. Olha que interessante. Isso no século XVIII a.C. Na Babilônia era permitido o divórcio. Se a gente lembrar, o divórcio, quando é que ele vai acontecer, por exemplo, no Brasil? Século XX, depois de Cristo. Então, vê bem que como essa questão de direito, ela é muito cíclica, né? Ela vai e volta, né? A gente falava que no século XVIII a.C., na Babilônia, estava falando do divórcio feminino, da mulher pedir divórcio, é porque o homem também poderia pedir o divórcio, mas de alguma forma é o repúdio. Mas, e depois, por exemplo, com a Idade Média, ela acaba sendo proibido, né, o divórcio, o casamento é indissolúvel, tanto que a gente não pode esquecer que por causa do divórcio, ou quando algum, por exemplo, quando o rei, por exemplo, da Inglaterra quis se separar da mulher, ele criou uma igreja própria. Ele se separou da igreja católica e criou a igreja anglicana. Então, porque a igreja não aceitava o divórcio, então não aceita o divórcio, então a gente rompe e faz uma igreja nova, porque a gente quer aceitar, de certa forma, o divórcio, pelo menos do rei, né? No artigo 2º ele falava o seguinte: se alguém avança uma imputação de sortilégio contra um outro e não a pode provar, e aquele contra qual a imputação de sortilégio foi feita, vai ao rio, salta no rio. Se o rio traga, aquele que acusou deverá receber em posse a sua casa. Mas se o rio o demonstra inocente e ele fica ileso, aquele que avançou a imputação deverá ser morto. Aquele que saltou no rio deverá receber em posse a casa do seu acusador. Vamos lá, isso aqui, vê bem, o que está acontecendo aqui? Lembram que eu falei sobre os ordalhos divinos que tinha na Idade Média? Pois é, a gente vê o quanto a influência cultural, né, de uma sociedade para outra, ou como isso circunda, né, as sociedades. Aqui é um ordalho divino. O rei e a sociedade como um todo da época pensava da seguinte forma: eu acuso alguém de algo, né, um sortilégio, né, de fazer alguma coisa errada. Então, aquele contra o qual a imputação de sortilégio foi feita, ele salta no rio. Se ele morrer, aquele que acusou fica com a casa dele. Se ele sobreviver, o que o acusador morre e eu, que fui acusado, vou ficar com a casa dele. Então, o detalhe é o seguinte aqui: o entendimento é que existia uma provisão divina.
Se Deus proteger aquela pessoa que está sendo acusada, é porque ele está inocente. Então, se acreditava nisso à época. Então, simplesmente acusar a Idade Média, por exemplo, de fazer as crendices ou de acreditar nisso, é uma acusação completamente infundada, considerando que isso já era uma mentalidade que vinha desde antes. Séculos anteriores já se pensava dessa forma. Isso vai vindo nas sociedades. E só vai mudar com a evolução do tempo, né? Talvez ainda até hoje possa persistir esse tipo de pensamento, né? De que a pessoa morreu porque mereceu, né? Ou que a pessoa foi protegida porque ela era alguma pessoa merecedora de receber proteção divina. No artigo terceiro ali, ele fala o seguinte: se alguém em um processo se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, se o processo importa a perda da vida, ele deverá ser morto. Ou seja, qual era o entendimento de direito na época? Se eu acusar alguém, for testemunha de acusação de alguém, mas eu não provar, e a sentença que eu deveria aplicar àquela pessoa que está sendo acusada era de morte, então quem vai morrer sou eu que sou testemunha. Então, isso era um pensamento de época. E isso era justiça e direito da época. E, diga-se passagem, era, sim, um direito moderno à época. Olha qual é a ideia, né? Foi retirado do epílogo do Código de Hammurabi. Qual era a ideia central do rei? O que ele diz sobre o seu Código de Hammurabi? Para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos. Aquilo que eu falei, viúva e órfão são as pessoas que estão à margem da sociedade da época, porque viúva e órfão não tem quem os proteja. São as pessoas marginalizadas da época. O Código de Hammurabi tinha, como por definição, proteger os desfavorecidos. Proteção às poderíamos até chamar, talvez aí, de minorias. Essa era a ideia do Código de Hammurabi. Então, ergui a Babilônia para falar de justiça a toda a terra, para resolver todas as disputas e sanar todos os ferimentos. Elaborei estas palavras preciosas. O Código de Hammurabi foi feito com ideia central de fazer justiça sobre toda a terra. Ou seja, ele tem uma visão de ampla, de amplitude, de este código é excelente, este código ele é exemplar, ele vai revolucionar e proteger as pessoas. Essa era a ideia do Código de Hammurabi. Eu trago aqui agora alguns trechos do Corpus Juris Civilis, que é do direito romano, para a gente entender um pouquinho da ideia de direito da época dos romanos. Se alguém persuadiu os meus escravos a abandonarem a posse, não se perde assim a posse, mas cabe contra ele juízo de dolo mal, se algum dano me causou. Ou seja, é aquela ideia de incentivar o escravo a fugir, a abandonar a terra, prejudicar o dono do escravo, né? Então, ele deve pagar pelo que fez. Agir com violência contra devedor, o credor perde o crédito. Deve mover a ação junto a pretor para restituir crédito. O que se está incentivando aqui? Evitar
se faça direito pelas vias privadas. Se eu tenho um crédito, eu devo cobrar onde? Na justiça, pelo pretor. O Estado. O Estado romano vai me proteger. Se eu agir com excesso contra o meu devedor, eu perdi o crédito. Não vou receber mais a dívida. Aqui no nosso código, por exemplo, código consumidor, se uma empresa cobra indevidamente, ela deve pagar em dobro. Ou seja, se ela comete uma injustiça de me cobrar o que eu não devo mais, por N fatores, até por prescrição, por exemplo, ele tem que me pagar em dobro do que está me cobrando. Demonstração da redução a escravo por dívida, né? Lembrar que esse aqui eu tirei esse trecho aqui para dizer para vocês que poderia ser reduzido a escravo por dívidas. Isso era uma prática. Me deves, também não tens como pagar, então tu vai reduzido a escravo. E aí eu até trago em memória que isso ainda acontece hoje nos dias atuais. Os países árabes que aplicam a Sharia, eles podem sim prendem por dívidas. Então é comum, por exemplo, em Dubai, as pessoas no aeroporto ter vários carros, aqueles carros importados bonitos, abandonados, porque a pessoa se endivida, não consegue pagar e ela pega um avião e vai embora do país, abandona o país, porque ela sabe que vai ser presa por dívida, né? Isso é a prática do jurídico, é a prática do direito, né, de um país que hoje ainda existe. E aí, o que eu quero dizer com isso, que isso não é certo ou errado, depende. Não dá para dizer que o nosso direito é melhor do que o outro, porque o outro constrói o seu direito com base nas suas necessidades, nas suas experiências, nas suas vivências. O direito ele não nasce, não é um extraterrestre que nos entrega o direito. O direito é construção. Brasil, Código Criminal de 1830, aqui ainda é o nosso período imperial. Será o crime justificável e não terá lugar a punição dele, ó, quando o mal consistir no castigo moderado, se os pais derem a seus filhos, os senhores a seus escravos e os mestres a seus discípulos, ou desse castigo resultar, uma vez que a qualidade dele, ou seja, contrária a leis em vigor. Pois bem, aqui eu demonstro que em 1830 era uma prática comum, por exemplo, o professor, né, era direito, era de direito e não era criminalizado, os pais baterem nos filhos, os senhores nos seus escravos, os professores nos seus alunos, né? Então, isso era comum. A gente extrai dessa ideia de que isso acontecia com normalidade e não era nenhuma prática ilegal ou criminosa. No capítulo 4, ele fala sobre a insurreição. E aí eu trago um pouquinho, eu fiz isso para poder comparar um pouco com aquele código dos romanos, né? Uma ideia ainda está persistente, né? Julgar-se-á cometido este crime, retinindo-se 20 ou mais escravos para haver a liberdade por meio da força. O que acontecia aqui? Se os escravos se unissem para
né, fugar, né, para fugir. Isso é insurreição. 20 ou mais escravos. Se eles cometessem, se eles se unissem para violentamente fugir, por exemplo, eles cometiam esse crime. Aos cabeças, pena era de morte, né? Grau máximo, né? Morte. Se médio, se o crime fosse considerado médio, a pena era galé perpétua. Então, ia para as galés, prisão perpétua lá. E por 15 anos no mínimo, né? O, na pena média também, né? No mínimo, grau mínimo. Então, máximo, cabeça, morte. Galé perpétua para médio e por 15 anos quando grau mínimo. E ou os demais só açoitavam. Se os cabeças da insurreição forem pessoas livres, ou seja, não escravo, incorrerão nas mesmas penas impostas no artigo antecedente aos cabeças, quando são escravos. Ou seja, não importa o grau de participação do livre. O homem livre não poderia, de forma alguma, participar da insurreição, incentivar a insurreição. Se ele fosse, né, participante da insurreição, a pena dele era sempre em grau máximo, sempre pena de morte. Então, isso traz um pouco lá daquela ideia lá romana lá se alguém incentivar a fuga de escravos, ele deve arcar com o dano que causou, né? Código Criminal de 1830, artigo 250, a mulher casada que cometer adultério será punida com a pena de prisão com trabalho por 1 a 3 anos. Então, fala só, né, a pena à mulher. A mesma pena se importará, nesse caso, ao adultério, o homem casado que tiver concubina, teúda e manteúda, ou seja, que mantenha a concubina, que mantém, será punido com as penas do artigo antecedente. Então, o homem só era punido se mantivesse, sustentasse a sua amante. Essa era a ideia de justiça na década de, a partir daí da década de 30, de 1830, né, do século, década de 30, século XIX. Então, havia uma diferença flagrante aqui entre homens e mulheres. No Código Penal de 1940, já, eu chamo a atenção que o adultério ainda era crime e ele só foi revogado em 2005. Só claro que a pena aí era detenção de 15 dias a 6 meses e aí não importa quem era o adúltero, se homem ou mulher, né? Já se traz um pouco da ideia de igualdade entre os gêneros, né? Então, incorre na mesma pena o réu, a ação penal somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido e dentro de um mês após o conhecimento do fato. Ou seja, na época, o único que poderia promover a ação era o ofendido, né, o traído, e ele tinha um prazo muito curto para poder promover a ação, um mês. Se passou o mês, ele não tem mais o que fazer, está prescrito. Pois bem, o que eu trago um pouco da questão da teoria pura do direito do Hans Kelsen. Ele nos traz em sua obra um conceito do que é o positivismo jurídico, né, que circundava ali, né, os séculos passados, não muito distante, não muito distante, porque isso era aplicado ali até, até,
até a Segunda Guerra Mundial, né, era aplicado nos estados europeus, ou o direito brasileiro, todo o Ocidente. E o Hans Kelsen, o Kelsen, judeu, ele era judeu, vivia na Alemanha, mas ele fez a seguinte consideração sobre a questão da aplicabilidade do direito. Ele vai dizer o seguinte: segundo o direito dos estados totalitários, o governo tem poder para encerrar em campos de concentração, forçar a quaisquer trabalhos e até matar os indivíduos de opinião, religião ou raça indesejável. Podemos condenar com a maior veemência tais medidas, mas o que não podemos é considerá-las como situando-se fora da ordem jurídica desses estados. Ou seja, se o Estado totalitário dizia que, em sua regra jurídica, era de direito encarcerar pessoas com opiniões que se distanciavam da vontade estatal, né, pela sua religião, pela sua raça e pela sua opinião, elas poderiam sim ser detidas, serem até mesmo mortas, né, pelo regime. Por quê? Porque isso era ligado a uma coisa chamada positivismo jurídico. O direito está posto, então deve ser cumprido. Se é regra de direito, direito é. Então, existiam só dois campos: o campo fato e a norma. Existia um fato jurídico, por exemplo, ser judeu. O que a norma determinava? Campo de concentração. Direito está aplicado. Então, isso era um conceito de justiça. Justiça, à época. Porque é uma ideia do próprio direito do direito positivista, né? Positivismo jurídico. Para o povo alemão, se estava aplicando justiça. Por isso que eu chamo a atenção para que será que sempre o direito é justo? Será que quando a gente trata do direito, sempre ele está ligado a uma conotação de justiça? Será que realmente é? Porque é importante pensar nisso. Quando a gente pensa na carnificina que foi o Estado totalitário alemão ou o totalitarismo soviético, com seu próprio povo, né, o encerramento em gulags, né, e mortes infindáveis, crimes bárbaros cometidos pelos países socialistas e países fascistas, para eles isso era a justiça. Expropriar o proprietário, do dono de posse, dono de propriedades, extinguir a propriedade, os matar, era algo justo do ponto de vista deles. E aí essas aberrações que fogem que são extremamente desumanas, né? Essas violações de direitos humanos, e isso é importante a gente avaliar, né? Que nem sempre o direito posto é um direito justo. E se ele não é justo, a gente sempre tem que estar refletindo sobre ele, verificando se ele é justo. E se ele não é justo, eu acho que a gente tem obrigação de buscar justiça. Essa é a nossa obrigação como ser humano, né? Não se ater, não se curvar ao direito. O direito, ele é produzido por pessoas, e pessoas que têm intenções. E às vezes as intenções não são boas. Então a gente deve sim sempre questioná-los e buscar
um melhor direito. O Herbert Hart, ele fala sobre a questão do positivismo jurídico, que é: enquanto os seres humanos puderem obter cooperação suficiente de alguns para lhes permitir dominar outros homens, usarão as formas do direito como um de seus instrumentos. Homens maus criarão normas perversas que outros farão cumprir. Então, essa ideia de que submeter as pessoas a um direito injusto, né? Só que pós Segunda Guerra Mundial surge uma evolução jurídica, uma evolução do direito, com Miguel Reale, né? Que, curiosamente, ele era um integralista, ele era um fascista, a brasileira, né? O integralismo é o fascismo à brasileira, né? Mas ele traz uma importante teoria tridimensional do direito, porque agora a gente não fica mais só no campo do fato e norma. Agora, o fato e a norma deve ser convalidado com os valores, ou seja, os valores devem entrar no ordenamento jurídico. O direito, que é direito, só vai ser válido se os valores estiverem em conformidade. Então, para o direito moderno, a ideia, né, nazista de extermínio e a ideia socialista de extermínio também da sua própria sociedade vai ser confrontado com os valores. Então, isso foi um avanço gigantesco, né, pós Segunda Guerra Mundial. O direito, por exemplo, ele é diferente, por exemplo, entre estados socialistas e capitalistas, né? Existem distinções jurídicas na questão da propriedade privada. Para o mundo socialista, a propriedade privada, ela, ela é combatida, a ideia de propriedade privada. Se tem a propriedade do Estado e tudo é coletivo, né? E aí o Estado socialista se arroga no direito de expropriar as pessoas que tenham propriedades privadas. E, claro, e o capitalismo, né, um Estado capitalista, ele vai defender a propriedade privada. Não preciso nem dizer que o Estado socialista foi um grandiosíssimo fracasso em todos os sentidos. No sentido econômico, fracasso econômico, com miséria, fome, e fora as seus excessos, seus abusos humanitários. Então, não preciso, talvez, dizer que o fracasso total do Estado socialista, né? Com prisões arbitrárias, mortes, né? E muitos deles por crimes de opinião ou simplesmente pela defesa da sua própria propriedade, né? Seu meio de subsistência, as pessoas perderem ele, né? Então, como eu disse, o direito de Estado moderno ele acaba trazendo um conceito de um, o Estado, o Estado, né? Ou seja, uma identidade ainda, talvez até possa dizer nacional. Em alguns locais da nação é uma coisa mais, se torna mais recente, mas é uma ideia de que é um espaço territorial onde se criam leis emanadas no monopólio de um Estado. E isso é o conceito de justiça num Estado moderno. Justiça é o Estado aplicar a lei a um determinado território. Vamos lá, um exemplo. Brasil, atualidade. O Brasil produz suas leis, né, em Brasília,
e é aplicado em todo o território nacional, e isso é um conceito de justiça para um Estado moderno. Então, o que eu quero deixar talvez de mensagem para vocês é isso, que justo é relativo. O justo, ele depende do tempo, do local e da cultura. Nós podemos achar injusto, talvez, algumas normas de alguns países, mas esses países também vão achar injustas as nossas normas. E digo mais, o futuro vai condenar as nossas normas. Então, o justo é relativo, ele depende muito de questão local e do tempo. O justo para nós é aquilo que é produzido por nós. Isso é conceito de justiça. Só que há uma mudança da perspectiva sobre produção do direito, o direito internacional. Cada vez mais os estados, em alguns aspectos, eles perdem a força de produção do direito em virtude da globalização. O mundo cada vez mais global e mais interligado, há cada vez mais produção de outra fonte jurídica, que é o direito internacional. E, claro, é evidente que há nessa hipótese um risco de submissão ao econômico, né, ao interesse das multinacionais. Então, pode-se sobrepujar o interesse das multinacionais aos interesses das nações. E aí eu exemplifico, né, como é que se produz, como é que o direito internacional acaba se produzindo. A gente vai ter um exemplo quando a FIFA faz a Copa do Mundo. No Brasil é proibido a venda de bebida alcoólica em estádios, mas na Copa do Mundo se vendeu porque era exigência da FIFA. Então, o Estado brasileiro teve que entender que aquele estádio que estava sob a FIFA não era mais um estádio do território brasileiro, ele era um estádio ligado à FIFA. Ou seja, há, em tese haveria um conflito de normas, mas que era resolvido simplesmente se dizendo que aquele território é FIFA. E se permitiu a venda de bebida alcoólica nos estádios. Então, direito é justiça? Por que eu boto sim e não? Sim e não. Porque para nós vamos olhar o nosso direito e vamos acreditar seriamente que ele é justo, porque ele foi o que nós produzimos como conceito de justiça. Mas ele pode não ser justiça para um observador externo, ou seja, um outro país, pode achar extremamente injusto o nosso direito. Nós podemos, às vezes, julgar nosso direito como injusto, porque muitas vezes o direito é produzido por pessoas que trabalham com o direito. O que eu quero dizer? Muitas vezes a gente questiona o próprio direito. Será que é justo não ter pena de morte? Será que é justo não ter prisão perpétua? Será que é justo, né? E a gente começa a reclamar justiça e entender injustiças dentro da nossa sociedade, né? Quantas vezes a gente entende que a pena aplicada a alguém, a algum réu, foi insuficiente, né? Mas o direito foi aplicado. Muitas vezes o juiz se atrela ao que é imposto para ele. Um código, uma codificação, ele vai aplicar aquilo que está codificado. Se a pena máxima é 30 anos, ele vai aplicar 30 anos. Será que era justo? Então, esse é a principal questão. A justiça, ela é um conceito,
absolutamente aberto. Ele, muitas vezes, ele pode ser injusto sobre vários olhares, sobre vários aspectos, né? E o importante é a gente estar refletindo sobre essas questões, estar discutindo elas e não se deixe, né, enganar ou deixa levar pelo aquele carteiraço, né? Não, isso é justo, isso é direito, porque a pessoa trabalha no ramo do direito, por exemplo, e se acha com a razão de dizer o que é direito. Ah, porque eu estudei isso. Não, não se permitam se levar pela essa questão desse carteiraço que dão da autoridade, né? De senso de autoridade. Questione. Se entenderem que algo não está justo, questione. Não tem por que ficarem atrelados a, aos profissionais do direito, ao que eles dizem, ao que eles falam, né? Porque o direito e justiça, né, é absolutamente um conceito em aberto. E, e como eu afirmo, as futuras gerações vão nos julgar pela nossa aplicação do direito. E o futuro vai produzir outra ideia de justiça, certamente. E a ideia de justiça no futuro provavelmente vai mudar também. Vê bem, olha como a sociedade é cíclica. O divórcio era uma coisa comum no século XVIII a.C., depois virou um tabu na Idade Média, aí vai acabar voltando aqui, por exemplo, no Brasil no século XX, na Ocidente no século XX, né? Quanto tempo, né, ficou sendo aí proibido o divórcio? Agora, será que no futuro o divórcio não vai ser proibido de novo? Não sei. Não dá para dizer, não dá para ser taxativo dizer que isso agora é permanente. A sociedade do futuro vai construir algo novo. E esse algo novo vai ser mediante as suas convicções e suas construções e o que eles vão entender como justo. Então, essa era a ideia. Eu agradeço. E depois para a nossa última aula. E eu trago a ideia nessa última, eu, eu faço um pouco de uma retomada das todas as nossas aulas e para a gente tratar um pouco do, do, da formação do historiador. Tá? Um abraço e até a próxima.